Foi uma decisão bem difícil, né? Uma decisão complicada, assim, difícil de ser tomada. Dúvida também, tu acha que tivesse pro Ceará, tu tinha jogado mais? Porque no Ceará, na época, não tinha 9. Assim, não me arrependo da decisão que eu tomei, né? Porque para mim foi uma realização. Você foi contratado pelo Fortaleza. Conta pra gente aí, mais esse clube, né, que passou aí pela sua vida. Ah, o Fortaleza, assim, para mim foi uma... Mas tinha duas, viu? Tinha duas Tinha duas, grandes. Tinha o Fortaleza e o Ceará. Cara, que na- decisão difícil, né, velho? Cara, Loucura, esses dias eu tava com um amigo meu e ele falou assim, cara, é impressionante, eu tava em Fortaleza e eu peguei um Uber e o cara era torcedor do Ceará. E o cara falou, porra, que pena, o Cariús era pra ter ido pro Ceará. Ele falou assim, e não foi o primeiro, foi várias pessoas que eu já peguei que é torcedor do Ceará, até do interior, falaram assim, porra, o Cariús era pra ter ido pro Ceará. Aí assim, eu falei assim, eu sou muito abençoado porque eu sou um cara que sou bem visto pelas três torcidas. As três torcidas gostam de mim. É impressionante o carinho que torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, torcedor do Ferroviário, eles têm por mim. Não sei se por eu tratar bem eles também, não ter nenhuma diferença com Sim. ninguém. E assim, foi uma decisão bem difícil, né? Uma decisão complicada, assim, difícil de ser tomada. E assim, que não me arrependo da decisão que eu tomei, né? Porque para mim foi uma realização. Eu peguei o Fortaleza numa crescente muito grande, né? Que foi ali disputar uma Série A, uma Sul-Americana, né? Que a gente participou em 2020 da Sul-Americana. Então, para mim, foi uma grande realização. Por quê? Porque eu sempre sonhei, quando sonhei em ser jogador de futebol, eu assisti todos os jogos dos times de Série A. Ah, o time de Série A. Eu falei assim, um dia eu quero que minha mãe me veja jogando uma Série A com um jogo transmitido. E aí o Fortaleza, ele me proporcionou esse momento. Ele me proporcionou realizar esse sonho. E assim, para mim, foi muito bom. Eu posso dizer que a realização de um sonho, porque eu fui para Fortaleza, fiquei numa Série A, fomos para a Sul-Americana, né? Fui campeão cearense pelo Fortaleza, né? Se a gente pegar o ano de 2020, eu fui o artilheiro do Fortaleza no Campeonato Cearense. Porque como o Rogério fazia Rodízio, né? rodízio, né? E aí eu tive mais oportunidade no Campeonato Cearense. Então eu fui o artilheiro do Fortaleza, não da competição, do Fortaleza, né, no Campeonato Cearense. A gente conseguiu ser campeão. Então, assim, para mim, foi uma realização de um sonho em todos os sentidos. Por quê? Porque eu já tinha sido campeão da terceira, campeão da segunda, campeão de Fares Lopes e consegui ser campeão da primeira divisão vestindo a camisa do Fortaleza. E também o fato de poder, não, eu tive no Fortaleza na Série A, não, eu tive no Fortaleza na Sul-Americana. Então, assim, para mim foi muito bom. Foi a realização de tudo aquilo que eu sonhei, que eu passei por muita dificuldade para chegar lá. E aí, quando eu chego no Fortaleza, e aí eu lembro do que me falaram. Não vai passar nem da ponte. Não vai nem passar da ponte. E vai voltar. E quando eu cheguei no Fortaleza, eu falei assim, eu passei da ponte e não voltei. Nossa. E eu tô aqui no Fortaleza, eu tô aqui numa Série A de Campeonato Brasileiro. E as pessoas olhavam assim e falavam, foi muita sorte. Foi muita sorte. Loucura, né? Foi muita sorte chegar no Fortaleza. Só que eu sabia que não era sorte. Sabia que não era sorte, era muito trabalho, muita dedicação. Muito compromisso com todas as instituições que me fizeram. E aí eu falo para vocês, todas as instituições que eu passei, elas foram muito importantes para que eu pudesse chegar no Fortaleza. Porque sem elas você não chegaria, né? Tem que lembrar da pessoa que duvidou, né? Mas também tem que lembrar da pessoa que confiou, né? Que você falou também anteriormente, né? Do que levou você lá pro Ferroviário, né? Exatamente. Você vai pro Ferroviário, se você fizer o que você fez aqui no Floresta. Isso, doutor Valmir, exatamente. Quem duvidou e quem confiou, né? Deus falando nessa ideia, né? De confiar e tal. Cara, eu lembro, porque, como eu tô falando, eu gosto de camisa 9, né? O David sabe que eu amo os camisa 9, que é os caras que dão alegria pra torcida, é quem eu sempre gostei de camisa 9, né? Cara, e eu não entendi por que você não foi muito usado. Depois que você foi muito bem no estadual, a Copa do Nordeste também foi bem. E assim, eu não... Assim, não sei. Eu queria até que tu falasse, cara, assim... Porque assim, ninguém sabe por que tu saiu. Realmente falando, eu não sei por que foi que você saiu. Não tem explicação. E assim, ficou alguma mágoa? Você acha assim que... Pô, cara, dava pra ter ficado... alguma coisa em relação a isso? Assim, cara, na verdade, muitas pessoas, muitos torcedores do Fortaleza, eles sempre me questionaram isso. Por que você saiu? Mas até eu mesmo não sei. Por quê? Porque na Copa do Nordeste a gente foi muito bem, a gente perdeu, claro, não, mas a gente foi na época da pandemia, né? Foi, a gente perdeu, mas vocês perderam o clássico pro Ceará
naquele jogo lá que vocês foram eliminados. Não, beleza, mas eu tava muito bem na Copa do Nordeste e muito bem no Campeonato Cearense, que eram as competições que a gente tava disputando. E nos 2 jogos da Sul-Americana, no jogo lá da Argentina, principalmente, acho que talvez o torcedor nem saiba, mas eu treinei entre os titulares para jogar. Né? E lá foi feita uma mudança que não, a gente estudou melhor isso, a gente vai utilizar assim. Ou seja, então eu estava preparado, porque eu me preparei para chegar ali. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou aproveitar o máximo possível essa oportunidade, eu não vou deixar de desperdiçar. Então assim, nem eu não consigo falar, se o torcedor, muitos torcedores falam assim, mas por que você saiu? O que aconteceu? Nem eu sei. Porque nunca me falaram, ninguém nunca me falou, foi por isso e aquilo. A única coisa que eu posso falar que chegou até a mim foi o quê? Não, o Rogério pediu para lhe emprestar porque ele vai trazer um cara da confiança dele. Mas esse cara nunca que chegou. Durante o tempo que o Rogério passou no Fortaleza, esse cara nunca que chegou. Então assim, é a única coisa que eu tenho a falar que chegou até a mim. Não, foi um pedido do Rogério, o Rogério pediu para te emprestar e a gente vai te emprestar. E a gente vai conversar com o seu empresário e aí a gente vai, já tem alguns clubes também procurando você e a gente vai ver a melhor opção e a gente vai te emprestar. Foi a única coisa que chegou até a mim. Até porque eu era um cara que... Eu chegava junto com o Rogério nos treinos. Tinha treino marcado 9 horas, eu chegava às 7h30, o Rogério chegava às 7h30. Às vezes o Rogério estava chegando, eu já estava lá, às vezes o Rogério estava chegando, eu estava chegando junto também. Ou seja, eu tinha muito compromisso com o trabalho e muito compromisso com a instituição. Hoje, todos os funcionários do Fortaleza. Hoje, o Marcelo, encontrei o Marcelo lá no Paraguai. O jogo contra o Cerro Porteño lá. Eu fui lá no hotel do Fortaleza. O Marcelo me abraçou e, sabe, um cara sensacional, fantástico. O Daniel liga para mim direto, o Daniel de Paula, a gente conversa direto. O Papelinho, a gente conversava até poucos dias. Portanto, que quando eu fui, você vê como que é? Eu tava no Paraguai. Fui indicado pelo Fortaleza, pelo Marcelo, pelo Daniel e pelo Papelinho pro Botafogo de Ribeirão Preto, de São Paulo. E aí eu disse, mas não dá para entender. Ou seja, o que realmente aconteceu? Os caras ligaram, o Pelaipe, que era diretor do Botafogo, ligou para os caras e falou, os caras não podem levar. Profissional, exemplar, vai ajudar muito aí, pode levar. Ou seja, os caras do Fortaleza... Te entregaram ainda. Ou seja... Não, e da minha parte, eu não ficou nenhuma mágoa, cara. Você fala assim, não, ficou uma mágoa. Não ficou, mano. Não ficou porque eu sou muito grato também ao Fortaleza por tudo que proporcionou, que aconteceu. Eu falo pra vocês o quê? Eu poderia ter sido aproveitado um pouco mais, porque eu saberia que eu poderia dar um pouco mais também. Legal. Se a oportunidade que foi me dada pra mim chegar no Fortaleza, se tem me dado um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de, vamos ter um pouco mais de paciência aqui, vamos acreditar, a gente acredita nele, eu tenho certeza que eu poderia ter dado mais. Mas mesmo assim, eu tenho muita gratidão ao Fortaleza, muita gratidão por tudo que aconteceu, que me proporcionou, sabe? Não tem mágoa alguma. Legal. Isso é um exemplo de maturidade, também, né? Futebol realmente tem essas coisas, exato. Você não vai saber de todos os detalhes. A gente mas nunca sabe, né? A forma como você respondeu demonstra realmente uma maturidade. O homem é bom, o homem é qualidade jogando e tu é doido. Cara, mas uma dúvida também. Tu acha que tivesse pro Ceará, tu tinha jogado mais? Porque no Ceará, na época, não tinha 9. Assim, no Ceará, eu acho que sim. Teria sido bem mais aproveitado. Por quê? Porque no Ceará, na época, o Ceará estava com muita dificuldade em camisa nova. Então, assim, eu acredito que se vai pro Ceará, poderia sim ter sido aproveitado bem mais pela forma que o Ceará se encontrava em questão de não camisa ter um camisa 9. Então, assim, e o torcedor do Ceará fala assim, era pra você ter ido pro Ceará. Ainda hoje o pessoal me encontrei um hoje lá no apartamento que eu moro, é pra você ter ido pro Ceará, você ainda hoje era pra estar lá no Ceará, tinha ido bem no Ceará. Ou seja, era um momento ali que o Ceará precisava muito também do centroavante, mas aí é como a gente falou aqui, são escolhas. São escolhas. Não foi uma escolha assim, foi fácil. Não foi uma escolha bastante difícil realmente de tomar. Mas o mais importante é o quê? É que eu tenho um carinho de todos os torcedores, Ceará, Fortaleza, Ferroviário. E isso para mim é o que vale, sabe? Porque é o respeito que a gente deixa, o respeito que a gente tem pelas pessoas e distribui também para as pessoas. Isso é o mais Inclusive importante. tá prestando camisa 9 ainda, viu? Olha aí. Vai que...